Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 17 de dezembro. São 11 horas da noite e eu devia estar dormindo ou fazendo a mala, mas eu estou gravando a minha tag literária do ano, que eu acho que vai ficar enorme. Então, quem não tiver com paciência já aconselho que saia correndo disso. Aquilo ali em cima é a parte da minha estante onde estavam empilhados a maioria dos livros que eu li esse ano. Então, por isso que ela tá daquele jeito, porque os livros estão todos aqui em cima da cama do meu lado. Eu sofri um atentado deles, porque eu subi pra pegar eles lá em cima e eu subi de um modo nada seguro. E aí eu fui empilhando eles pra descer com todos eles na mão ao mesmo tempo. Não sei porque eu pensei que isso daria certo, mas eles começaram a cair assim em cima da minha cara. Eu consegui empurrar e salvar alguns, porque senão provavelmente eu cairia junto e aí teríamos um acidente. E, enfim, eu derrubei o Eleanor em Park e a capa dele amassou. Mas entre mortos e feridos salvaram-se todos, principalmente eu. Tem um mundo de livros na minha cama e eu não quero nem pensar em botar eles de volta na estante depois, mas já deu 1 minuto de vídeo e eu nem comecei. Outro dia eu tava no Twitter com a Ana Vitória, do Soul Contagious, a Lu Smile, do Doses de Tiquira, e a Irena Freitas, do Irena Freitas. E a gente tava comentando sobre a vontade da gente fazer vídeo de final de ano sobre as leituras. E aí a gente combinou que criaríamos juntas uma tag. E aí eu tava, nesse momento, pessoalmente com a Ana Vitória, e aí ela comentou que ela era meio egocêntrica pra criar tag, porque ela ia pegar os livros que ela leu no ano e ela ia inventar uma tag pra cada um do qual ela tivesse vontade de falar. Eu acabei entrando na onda dela e ontem, assim, de madrugada, eu bolei a Minha Vida Como Ela É Awards 2014 pra minha literatura. Desculpa aí, meninas, não esperei vocês, não avisei vocês, mas é porque eu acho que essa tag não cabe pra ninguém além de mim, e ano que vem ela também não vai caber pra mim, porque ela é realmente muito específica pro que eu li esse ano. A primeira coisa que eu pensei, obviamente, foram os melhores do ano, mas eu vou deixar isso pro final, por isso botei eles embaixo da pilha, tá? Melhor deixar a parte boa pro final. Eu vou começar com uma polêmica pessoal, que na verdade eu coloquei aqui a categoria insistência pessoal comigo mesma. E eu vim aqui falar humildemente pra vocês delas que dominaram o ano de 2014, Rainbow Rowell e Emily Lockhart. Eu li Eleanor em Park, eu li Fangirl, eu li... Nossa, eu tô com vários queixos. Essa posição de câmera não tá legal. Eu li O Histórico e Fama de Frank Langdon Banks e eu li Mentirosos. E eu não sei por quê. Porque quando eu li Eleanor em Park, eu dei 2 estrelas. Eu achei uma preguiça esse livro. Quando eu li O Histórico e Infame de Frank Langdon Banks, eu dei 3 estrelas, mas morri de preguiça da Frank Langdon Banks. E achei o livro bem chatinho. Todas as minhas amigas amaram os dois. E aí, eu não sei porque eu fui com tanta sede ao pote em Fangirl e Os Mentirosos, quantas que tinham gostado dos primeiros. É insistência pessoal, né? Eu acho que eu cismei que não é possível que eu sou a única pessoa do mundo que não goste dessas duas. E aí eu li Fangirl e dei 3 estrelas, achei um livro razoável, mas nada demais. E Mentirosos eu achei uma superestimação sem fim. Eu li o livro e pensei, vocês estão brincando que era tipo isso, né? Ok, é um livro muito ok. Não era pra ter gerado esse burburinho todo. Só que assim, eu não sei se a Emily lançou alguma outra coisa por hora, mas a Nexus, que é o Attachments da Rainbow Rowell, já chegou no Brasil e eu já comprei. Tipo, chegou e eu comprei, com uma sede de quem ama a autora. Eu não sei, por isso que eu criei essa tag de insistência pessoal, porque eu não sei o que passa na minha cabeça em relação a essas duas, que eu não acho que elas têm nada demais. E eu continuo insistentemente procurando as obras dela pra ler. A pessoa arruma sarna pra se coçar, né? Como se eu já não tivesse uma pilha de livros, uma pilha de não lidos. Eu ainda compro Rainbow Rowell e Emily Lockhart, quem sabe um dia. Minha próxima categoria, eu coloquei aqui, categoria Pira. Aqui. Eu botei essa categoria por causa de Memória de um Amigo Imaginário, que é um livro que eu não gostei nem desgostei. Eu acho que eu dei 3 estrelas. Tem até 2 tags aqui no meio. Memória de um Amigo Imaginário, eu criei o troféu Pira pra ele, simplesmente porque eu achei ele uma pira muito louca.
Sabe o autor que resolveu inventar uma moda? E ele inventou, tipo, com tanta verdade pra ele, assim, que eu chegava a dar risada no meio do livro. Pra quem não sabe, Memórias de um Amigo Imaginário, ele é narrado pelo amigo imaginário. Só pra aí eu já achei muito interessante. E o autor, ele criou todo um universo para esses amigos imaginários. Então, tipo, as regras de conduta deles, o que que acontece, como que eles morrem, como que eles vivem, como que cada um é exatamente de acordo com o que o seu dono imagina. Então, tipo, tem colheres, tem escova de cabelo, tem um menino normal, tem um menino sem orelhas. Ele fala que a maioria dos amigos imaginários não tem orelha porque as crianças esquecem de imaginar as orelhas. Alguns amigos imaginários atravessam paredes, outros não. Alguns atravessam portas somente, outros nem isso. E poucos conseguem segurar um objeto ou mover alguma maçaneta ou alguma coisa do mundo real, né? Então, tipo, eu achei muito bem bolado. Tipo, ele criou esse mundo e ele foi na fé. Eu acho que tem muita coisa falha aí, muita, tipo, ai, não apela, não sabe? Mas dá um prêmio aí pro autor porque ele realmente, ele acreditou nesse mundo dele. O que eu acho forçado é que, isso não é spoiler, tá? Aqui no livro ele diz, leia as páginas 140, 142 e 143 como parte da sinopse. E ali nessas páginas deixa bem claro que o menino, ele o protagonista, né? O dono do amigo imaginário, ele é sequestrado. E quem toma conta dele nesse período e faz de tudo pra salvá-lo é o amigo imaginário. É aí que minha paciência com a apelação acaba. Porque não, peraí, não, amigo imaginário não vai salvar ninguém, não é super-herói, gente, tá? Então, enfim, eu dei 3 estrelas, achei... Mas assim, apesar disso me irritar, eu acho que a história realmente não iria de lugar... não iria pra lugar nenhum se não tivesse esse sequestro, se não tivesse alguma, né, reviravolta, algum bang bang. Então vai lá, né, gente, um livro razoável. É o YA do ano. Sabe que eu acho que eu passo o ano lendo YA, mas quando eu fui pensar nessa categoria não tinha quase nada. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei Vaclav Lena, que foi até um dos primeiros que eu li no ano, li bem no início do ano, que eu tinha comprado ele a R$4, eu acho, ou 8, no Submarino, numa promoção no final do ano passado. E aí eu comprei porque as minhas amigas estavam comprando e porque a capa era bonitinha. No fim das contas, eu acho que só eu li o livro até agora. E eu insisto pra elas lerem, porque eu achei esse livro um chuchu. Esse livro é muito gostosinho, gente. Muito gostosinho. Eu acho que ele é subestimado, tá? Esse livro me passou uma lição muito linda de vida. E eu até fiz uma resenha sobre ele, por isso não vou me estender. Mas eu acho que ele é um YA aí que tá escondidinho nas estantes de YA, que ninguém dá bola pra ele, mas que ele é muito cheirosinho e muito gostosinho de ler. Eu vou botar o link da resenha aí, porque eu não quero ficar falando dele de novo, não faz sentido. E aí eu coloquei também O Nada Dramático da Daisy Dantas, que foi outro livro que as minhas amigas gostaram bastante, fizeram muita propaganda, de forma que eu fiquei muito ansiosa pra ler, mas fiquei enrolando, porque ele tava R$40, eu não tava com coragem. E aí eu comprei. E cara, realmente, assim, eu acho que o único diferencial dele é que ele é um YA brasileiro, né? Então o universo da Camila é muito mais perto do que eu vivi no meu colegial, né? Ela não é líder de torcida, nem nada disso, elas vivem, tipo, vestibular, né? Não é entrevista pra faculdade. Enfim, eu acho que os dramas dela e o cotidiano em si são muito mais parecidos com os nossos. Mas, sei lá, já li muita coisa melhor. Gostei muito da iniciativa da autora de escrever um YA. Talvez eu já tenha passado da idade, né? Talvez seja isso. Mas, não sei, talvez uma menina de 17 anos gostasse mais. Não porque eu tô querendo pagar de madura, porque eu leio muito YA. Mas é que talvez eles não estejam mais chegando como deveriam. Para as minhas amigas chegou, mas pra mim não chegou. Eu achei um livro bem trivial, assim, e, tipo, bem adolescentezinha, tipo, mais do mesmo, sabe? Apesar de ele ser brasileiro, que é o diferencial. E entre um capítulo e outro, assim, a Camila, ela escreve um blog de histórias de ficção, que é o blog da Agente C. Deixa eu ver se eu acho aqui uma página. Agente C. E são historinhas dessa Agente C, que é uma agente secreta,
E ela tem amigos agentes secretos e ela vive se metendo em enrascada. E no início eu tava achando tão ó isso, que eu perguntei pras minhas amigas se eu podia pular as partes da Agente C, tipo, se faria muita falta. E elas me obrigaram a ler porque era muito engraçado, e que o sonho delas era ler um livro só de histórias da Agente C. No fim eu comecei a ler e até comecei a dar bastante risada e gostar bastante das tipo, bobagens que a Agente C fazia, porque ela só faz bobagem. Enfim. Eu criei aqui um troféu de construção de enredo dramático. Pedante, né? Então, eu coloquei aqui reparação. Olha, esse livro aqui eu acho que é muito difícil falar dele sem dar spoiler, porque a essência dele é o grande spoiler, né? Então, todas as pessoas que me recomendavam esse livro só sabiam me falar, ele é muito bom, leia. E só, sem falar mais nada. E eu acho que é o que eu diria também. Porque o grande enredo dramático intrínseco nele que merece esse troféu é o que eu não posso contar, tá? Então a minha dica apenas é leiam. Confie em mim. Eu coloquei também A Garota do Penhasco. Esse livro aqui eu ganhei do meu chefe quando eu colei grau. E aí ele é bem grosso, né? 530 páginas. Eu confesso que eu fiquei com receio, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa Lucinda Rillow, sei lá. E cara, tem 530 páginas, né? Pra você embarcar num trem que você nunca ouviu falar quando ele tem 250, ainda vai. Agora, 530, você vai com 10 pés atrás. Mas acabou que eu peguei o livro uma tarde que eu ia ficar a tarde inteira sem fazer muita coisa aí fora de casa, né? Onde eu não poderia estar em contato com televisões, computadores, nem comida e nem cochilos. E eu levei esse livro aqui e eu devo ter lido 100 páginas de uma vez. Porque o enredo dele super me pegou, é uma história de intrigas de famílias, que é uma coisa que eu não sabia e que me pega fácil, que é que ele vai contando a história de uma mesma família ao longo de gerações e das intrigas e tretas em que eles se envolvem e o que isso gera na geração atual. Então, ele começa na geração atual, né? Na verdade, ele não vai seguindo uma linha. Ele é a geração atual contando o que ia acontecendo antes. Então, a gente vai descobrindo em que ponto as histórias se interligam, né? E, na verdade, são duas famílias que se interligam. E eu achei muito bacana esse livro. Achei que a construção dele foi muito boa, que ele saiu de um lugar muito bom e foi para um lugar mais interessante ainda. Então eu valorizo esse livro aqui pela construção do enredo, sim. Eu coloquei também Um Mundo à Parte. Judy Picoult, eu não sei por que essas capas da Judy Picoult, o Versus. Vamos colaborar aí, né, com a estante da galera. Que coisa feia que fica isso aqui na estante. Olha só isso. Enfim, esse livro aqui, eu gosto muito de Judy Picoult. Na verdade, eu só tinha lido A Guardiã da Minha Irmã, né, que é o do filme Uma Prova de Amor. E eu gostei bastante, então eu resolvi que ia procurar mais coisas dela. Quando eu comprei esse daqui, eu queria comprar A Menina de Vidro. Depois eu vou falar dele. Só que não tinha na livraria no dia, eu acabei levando esse aqui. E ele me surpreendeu muito. No fim das contas, eu gostei muito mais dele do que da Menina de Vidro que eu li depois. Esse livro aqui, a única coisa que eu tinha lido sobre ele era que ele falava de um autista. E eu tinha visto que, como a maioria dos livros da Judy, ele tem polinarrativa. Então, o Theo, que é o irmão do Jacob, que é o autista. Tem a Emma, que é a mãe dele. Tem o Jacob, que é o próprio autista. Tem o advogado do Jacob, que é o Oliver. E aí é bom, você vai sabendo o que cada um tá pensando, né? O que cada um tá fazendo. Eu acho isso sensacional. E o Jacob, ele é aficionado por cena de crime. Então o programa favorito dele é aquele Crime Busters, se eu não me engano o nome é esse. E ele assiste isso todo dia, tipo, 15 vezes cada episódio. Ele tem um caderninho onde ele anota as soluções dos casos e coisa e tal. E ele é viciado nisso. E um dia ele começa a procurar cenas de crimes reais pra ele fazer parte. Até que um dia ele meio que é pego em uma e ele é tido como suspeito. E aí a mãe dele acha que ele é suspeito, então a própria mãe leva ele até a polícia e depois ela se arrepende porque ela luta pra ele ter um julgamento justo de acordo com a doença dele. Então é um livro sensacional, ele te leva pra lugares inimagináveis, você não consegue parar de pensar, meu Deus, no lado de quem a gente fica, o que será? Será que o Jacob fez isso? Será que não fez? E o final é mais surpreendente ainda porque eu fechei o livro e fiquei assim,
Não que eu não tivesse desconfiado em nenhum momento desse final, tá? Porque eu confesso que passou pela minha cabeça algumas vezes, mas ainda assim eu fiquei muito chocada. Eu acho que a Judy Picoult, em cima de tudo isso, ela fala de amor. Os 3 livros que eu li dela falam de doença, tribunal e família. Mas, em suma, falam de amor. Então, eu acho que eles são muito interessantes, assim, pra fazer a gente pensar na vida. A Garota que Você Deixou Pra Trás. Jojo Moyes fez uma jogada sensacional com esse livro aqui, porque ela lançou um livro que fez muito sucesso, que chamava Como Eu Era Antes de Você, que a maioria das pessoas já deve ter lido e sabe o que acontece, mas não vou falar. E aí ela pegou e lançou A Garota que Você Deixou Pra Trás, que tem tudo pra ser uma continuação do outro, pelo título e pela capa, que é igualzinha, mas não é, tá, gente? Não tem nada a ver. Eu não esperava gostar desse livro como gostei do Como Eu Era Antes de Você, e realmente não. O Como Eu Era Antes de Você foi 5 estrelas, esse daqui foram 4. Mas é um livro bacana também. Na verdade, conta uma história de um quadro que foi perdido, não lembro se é na Primeira ou na Segunda Guerra, um quadro que um marido fez da esposa. E daí essa esposa, ela perdeu, ou roubaram dela, né, quando tomaram a casa. Roubaram a história dela e roubaram esse quadro junto. E o livro, ele circunda entre a época, né, da guerra, onde o quadro foi roubado, da história de amor desse casal, e da história de amor de outro casal das épocas atuais, onde o cara comprou esse quadro pra dar de presente pra namorada. E aí, eles dois compraram juntos, eu não lembro direito. Eu sei que, enfim, tá lá e lá. E aí, o que que acontece? O nome desse quadro é A Garota que Você Deixou Pra Trás, porque, né, o marido tava se separando da esposa por causa da guerra. E o que que acontece nas atualidades é que sei lá, a terceira ou quarta geração da família dessa moça que foi pintada descobriu esse quadro e tá querendo reaver. E aí você fica pensando, né, a justiça tá de que lado? Da menina que comprou o quadro, na moral, assim, não foi ela que roubou, ela achou lindo e ela e o namorado compraram e coisa e tal. E ela tem o direito sobre esse quadro? Ou quem tem o direito sobre o quadro é a geração YZ da família original, né, do quadro, que foi roubada na guerra. E aí, gente? O que a gente faz? E a Jojo resolveu deliciosamente bem, e por isso que eu coloquei também esse livro com o troféu de construção de enredo dramático. Recomendo. Dramático. Eu coloquei A Vida em Tons de Cinza. É mais um livro de guerra. E eu coloquei esse livro aqui como troféu de livro dramático porque eu chorei nele. É muito difícil eu chorar lendo. Esse livro é belíssimo, ele é narrado pela Lina Vilkas, que é uma lituana de 15 anos. E o que que acontece? Ela e a família são retirados de casa para serem levados para um alojamento de guerra. E uma passagem que me chamou muita atenção é que todos eles são tirados de casa e atirados dentro de um vagão de trem para serem levados lá, né, para onde Judas perdeu as meias. E ela fala que jogam também uma mãe com um recém-nascido dentro do trem, tipo, direto do hospital. Jogam lá. E aí ela vê, quando ela tenta fugir do trem pra beber água, que tá escrito assim no vagão, putas e assassinos. E aí ela fala que ela não sabe o que eles são pra merecer esse título, mas que com certeza absoluta aquele neném não teve tempo de ser nada disso. Então, a narrativa é muito forte. Tem momentos fortes, assim, pra você pensar. Tem aquela história de que a história em si não é real, mas a gente sabe que todo esse drama foi real, que milhares de famílias e pessoas viveram essa situação conforme ela tá descrita aqui. E a Ruth, ela não poupa o leitor, então ela descreve de forma bem seca tudo que estava acontecendo lá. Você chega a sentir o cheiro da podridão das coisas, a sentir o frio das pessoas. Então ele é um livro muito marcante. Eu acho que não tinha outro para merecer esse troféu de livro dramático. Coloquei aqui uma menção honrosa. Vixe, aqui, achei. Pro Dançando Sobre os Cacos de Vidro, porque esse livro também me trouxe inúmeras sensações. Ele é uma história de um casal pouco sortudo. Do Mickey, ele tem transtorno bipolar grave, e a Lucy, ela tem histórico de câncer de mama na família. E aí, quando eles decidem ficar juntos, eles decidem que eles jamais vão engravidar, porque as duas doenças são genéticas, e eles não querem passar isso
pro filho. Acontece que a Lucy engravida. E aí, enfim, não quero dar spoiler aqui, eu não sei se isso tá escrito, o que eu queria falar. Não tá, então não vou falar. Mas eles têm que lidar com esse medo e com as doenças deles enquanto eles estão esperando a criança e depois que ela nasce. É um livro muito, muito forte. Eu tive reações físicas a ele, eu sentia coisas em mim, assim, eu fiquei bem apavorada enquanto eu lia. Então, assim, não vá atrás desse livro se você não tiver a fim de sofrer. Eu não tava, né? Eu sabia que ia ser um drama, mas não sabia que ia ser tanto. Ele tá cheio de flags. Ele é bem forte, gente. Bomba do ano. Chegamos, gente. Essa maravilha aqui que eu fiz uma resenha descendo o pau nele. Gente, esse livro é ruim, tá? Não se enganem pelas tags, eu não tenho culpa que ele tem frases boas no meio do caminho. Mas esse livro é bem ruim. O plot, eu também coloquei ele aqui no troféu mau aproveitamento de plot, porque a ideia é muito boa, né, da menina que escreve cartas para famosos que morreram. Então, assim, tem cartas, tem famosos que muitas pessoas têm no seu repertório pessoal, então a gente tem a chance de saber para quem ela tá escrevendo e sentir essa sintonia, não, porque ela é muito mal aproveitada. O livro é vazio, enfim, horrível. Vou botar o link da resenha, porque eu não quero falar mal dele de novo. Troféu Crepúsculo. Eu criei esse troféu pra falar da série A Seleção. Basicamente, Troféu Crepúsculo quer dizer aquela série de livros de adolescentes de qualidade duvidosa que você lê de uma vez porque não consegue parar, mesmo sabendo que é bem duvidoso. Eu fiz uma resenha sobre a série depois que eu terminei de ler, eu li os 3 em seguida, e eu também vou botar o link aqui, por isso não vou me estender muito. Mas é isso que eu falei, é um livro de qualidade duvidosa, que você vai, se você pegar o gostinho dele, você vai ler e vai querer ler de uma vez até o final pra saber o que vai acontecer. Então, já ouvi falar que vai ter um 4º livro, embora eu ache apelação só pra ter mais venda de livro. Eu tô curiosíssima pra ler e certamente vou comprar, então é isso que Crepúsculo faz com a gente. Eu coloquei aqui Troféu Amnésia, Onde Estivesse de Noite, da Clarice Lispector, porque quando eu li que eu tinha lido esse livro esse ano, fiquei chocada. Eu não sei nem se esse livro é de conto ou de prosa. Eu esqueci completamente desse livro, eu não sei sobre o que ele fala, eu não sei qual é a história, acho que são contos, acho que, não sei se são nomes de capítulos, ou se são... Não lembro nada desse livro, absolutamente nada. Foi uma leitura completamente descartável no meu ano, e olha que eu gosto muito de Clarice. Mau aproveitamento de plot. Além do Cartas de Amor aos Mortos, eu botei Kate Dale com Seu Vidas Trocadas. Esse livro também é grosso. Eu acho que eu também fiz uma resenha sobre ele. Eu vou colocar o link no blog. Coitado do meu livro, eu levei ele pro Rio de Janeiro em maio, deixei ele molhar. Ele tá amassado e sujo. Mas esse livro aqui, além de plot mal aproveitado, é a história de 2 meninas que foram trocadas na maternidade, né? Aquele tipo de história que dá um bug na sua cabeça, que você fica pensando o que aconteceria com você se você descobrisse uma coisa dessas, se você seria quem você é ou se você seria quem a outra pessoa é, tipo, o que é seu e o que é do mundo no qual você foi criado. Né? O tipo de coisa que pira a gente, mas ainda tem uma confusão aí no meio, porque uma das meninas, ela tem uma doença genética no histórico e ela precisa saber, ela quer saber se ela tem ou não essa doença, então ela vai atrás de fazer exame para descobrir. Então, além disso, tem esse detalhe. E o livro, ele é muito rápido, assim, ele tem quase 400 páginas aí, ele tem mais 404 páginas. E você fica pensando, meu, onde é que essa mulher vai parar? Ela vai terminar sem enredo, porque ela propõe alguma coisa e resolve no capítulo seguinte, questão de 2, 3 páginas. Ela propõe uma coisa e já responde, propõe, responde, propõe, responde. Então nenhuma das intrigas rende muita coisa na sua cabeça, não te dá muito tempo pra pensar, sabe? Ela joga e ela resolve. Então ele dá um pouco de preguiça. Mas não é um livro que eu não recomendaria, nem que eu recomendaria. Fica aí a cargo do leitor. Se se interessa por um assunto tipo esse, pode ler. Se não, não ficção.
Eu coloquei Diga o Nome Dela, do Francisco Goldman, que é um livro que eu li bem recentemente, terminei agora no início de dezembro. E ele é a história real, tá? Do Francisco Goldman, ele contando sobre a sua vida com a esposa dele, que ele perdeu. Ele agora é viúvo, e ele conta sobre a vida, como era com a esposa, como foi o acidente dela, tudo que rendeu esse acidente dela. Quando eu olhei a capa desse livro, eu achei linda, eu gostei muito do nome dela. Eu gosto de histórias de viúvo, eu gosto dessa melancolia. Olha a atração, né? E eu resolvi que eu ia ler esse livro. Eu comprei. Depois eu descobri que só 6 pessoas tinham lido ele no Scooby. Então eu pensei, gente, eu comprei uma bomba, onde eu fui inventar isso? E o livro me surpreendeu, eu gostei bastante, tem umas flags aqui. Mas foi uma leitura bem rápida, apesar de dolorida, leve, uma narrativa gostosa de se ler. É um livro que eu recomendo, de não ficção. E eu coloquei aqui também Casos Só as Mães São Felizes, foi outro livro de não ficção que eu li esse ano, que ele conta a história do Cazuza através da mãe dele. Então, é ela que tá contando a história, ele tem páginas tipo de revista, o cheiro desse livro é maravilhoso, e ele é lotado de foto, de bilhetinho dele. O livro é muito completo, muito lindo. Pra quem é fã do Cazuza, eu indico de olhos fechados. Eu não sei porque que eu demorei tanto pra ler esse livro. Ele é muito bom. É triste, como tudo que fala sobre o Cazuza, mas muito bom. Tá. Aí eu tinha criado o troféu Malhação, mas eu resolvi mudar o nome do troféu pra Mundo Cor-de-Rosa, porque nem Malhação é tão feliz quanto isso. Tô falando da série Quarteto de Noivas, da Nora Roberts. Esse livro que eu tô mostrando aqui é o último da série e esse eu ainda não li. Mas não preciso ler pra saber o que vai dar nesse daqui. Então são 4 amigas que elas têm uma empresa de casamentos. Uma é doceira, a outra é fotógrafa, a outra é outra é tipo a administradora do evento no geral. E a outra é florista. E, obviamente, todas elas estão solteiras no início do primeiro livro. Em cada livro, uma delas encontra o amor da vida, que geralmente cai do céu, no meio da casa delas. E, gente, é aquele livro que faz você ter uma fé na vida, porque nada, absolutamente nada nesses livros dá errado. Por mais que dê alguma coisinha errada, você fica rindo enquanto dá errado, porque você sabe que daqui a 5 minutos vai dar certo. Às vezes, tudo que a gente precisa na vida é de um romance com um casamento no final. E é por isso que eu me diverti horrores lendo essa série. Tô guardando aqui o último, pretendo ler agora nesse finzinho de dezembro ou até no início do próximo ano pra ver, né, como que a Parker vai se desenrolar com o carinha dela, que no terceiro livro já dá pra saber quem é. E o que vai dar? Aposto que vai terminar com o casamento em conjunto das 4. Tô chutando, não li ainda. Mas vamos ver, é tipo muito troféu Mundo Cor-de-Rosa, porque eu chegava a rir, juro, eu ria das coisas que acontecem nesse livro, porque elas são ricas, elas são bonitas, elas têm muitas roupas, o trabalho delas é ótimo, elas amam o trabalho até quando elas estão cansadas, os namorados delas são maravilhosos, absolutamente nada errado aqui. Elas têm alguns family issues, algumas delas, mas outras também não. Gente, vai aí quando vocês estiverem querendo rir da vida e pensar, nossa, isso existe? Não existe, mas dá pra gente fingir que existe. Livros de dilema moral, eu coloquei aqui aqueles que fazem você pensar no que você faria, tipo, se tivesse uma situação dessas ou que te gere algum dilema moral. Eu coloquei Menino de Ouro, da Abigail Tartling, que foi um dos primeiros livros que eu li esse ano, que é a história de um hermafrodita. E eu acho até que ela apela um pouco, porque ela explora muitas situações com uma pessoa só. Então, tudo acontece com esse hermafrodita. Tudo que de mais terrível e assustador pudesse acontecer com o hermafrodita vai acontecer com esse cara. Né? Enfim, ele é tido como o garoto, que é o Max. Mas ele tem as 2 genitálias. E aí muita coisa acontece com ele. E aí você vê a relação da família com isso, dos amigos. E ele também tem polinarrativa, então muitos dos personagens contam o seu ponto de vista. E é um livro que me deixou pensando muito, porque é um assunto completamente fora da rotina da maioria das pessoas, eu acredito. E é uma coisa que te deixa, tipo, você tem que fechar o livro e tirar um pouquinho de fôlego pra pensar, né? Nossa, é polêmico, assim, sabe? Dá pra pensar um pouco nesse mundo, dei 4 estrelas.
Coloquei também aqui Diga aos Lobos, que eu estou em casa. Comprei esse livro porque eu achei o título lindo, porque eu achei a capa linda. Ele fala sobre AIDS. Na verdade, assim, é o tio de duas meninas que ele morre de AIDS. Isso não é spoiler, tá? Tipo, logo no comecinho já deixa claro que ele tá morto. E esse tio, ele era gay. Então, ele deixa o namorado dele vivo. E como esse tio era apaixonado por uma das sobrinhas em especial, apaixonado de carinho mesmo, né? Não de amor, de tesão, enfim. Ele queria muito que esse namorado dele conseguisse se aproximar da sobrinha, porque eram os dois grandes amores da vida dele. Só que a sobrinha, ela é novinha, ela é a irmã mais nova das duas, a família não aprovava o relacionamento gay dele. E aí? Como que essa criança vai se aproximar desse cara, wherever, que ninguém além desse tio conhecia, porque ninguém queria se aproximar dele? Se você fosse a mãe, o que você faria? Foi um livro que me deixou com a pulga muito atrás da orelha, né? Mas que ele não se desenvolveu maravilhosamente bem, não. Eu acho que eu dei 3 estrelas, ele não chegou em nenhum lugar muito grandioso. Mas eu gostei da narrativa, gostei dele enquanto eu lia, gostei de pensar em todas essas polêmicas e ele tem passagens bem interessantes. Coloquei também Menina de Vidro, que é o outro da Judy Picoult que eu falei, que eu gostei menos do que o Mundo à Parte. Nesse livro aqui temos a Willow, que é a menina de vidro, porque ela tem uma doença que faz com que os ossos dela sejam frágeis como se fossem de vidro. Então os ossos dela quebram, quebram e quebram. Por isso ela é bem menor do que deveria, só que ela é inteligente mais do que deveria. Eu acho até apelativa a Willow, porque ela tem, sei lá, 5 anos e ela é muito, muito, muito gênio. Mas enfim, vai que... E aí tem, como eu disse, todo livro da Judy Picoult tem uma história de família, tem um tribunal e tem uma doença. No caso aqui, a parte do tribunal é que os tratamentos da Willow, eles custam muito caro. Então a mãe dela quer fazer tudo por ela, só que as mães da Judy Picoult, no geral, têm um jeito muito torto de querer ajudar os filhos acima de tudo. Eu não sei qual é essa sensação de imposição frente a um filho doente, deve ser uma coisa terrível, mas no geral as mães da Judy Picoult, elas ultrapassam todos os limites do aceitável. Não sei se realmente seria assim, como eu disse, mas acontece que a mãe da Willow, ela resolve processar a ginecologista e obstetra dela por não ter informado num tempo hábil de interrupção de gravidez que a menina teria essa doença, para que ela pudesse pensar se ela abortaria ou não. Porque ganhando o processo, ela vai ter dinheiro para cumprir com o tratamento da Willow da melhor forma possível. Acontece que essa obstetra que ela está processando é a melhor amiga dela, mãe da melhor amiga da filha mais velha dela. Então vocês imaginam a treta que dá. Então o marido dela fica de um lado e ela do outro, tem as duas crianças no meio, tem a melhor amiga com a filha dela, que briga com a filha, né, que briga com a irmã da Willow, porque a minha mãe tá processando a sua. Cara... Eu não gostei tanto assim desse livro, achei que a Judy Picoult já desenvolveu melhor as suas histórias. Esse daqui também ele tem polinarrativa, mas eu gostei, no geral, assim, não gosto do final desse livro, acho blé, mas é mais um livro que te bota muito pra pensar. Por isso eu coloquei aqui ele no Dilema Moral. Eu também coloquei aqui O Segredo do Meu Marido, não tô com ele aqui porque... Ele foi emprestado, a minha tia me emprestou e eu já devolvi. Ele parece um livrinho de... Como eu dizer? Um tique-lite bem meia boca. Uma capa de florzinha cor-de-rosa chamado O Segredo do Meu Marido. O que pode ser o segredo do meu marido? Ah, de certo, ele traiu a mulher no passado e coisa e tal. E já tinha me falado que não era isso, que não era óbvio esse segredo. E aí a minha tia me emprestou e eu li. Realmente não é óbvio. Eu botei no Dilema Moral porque o segredo desse marido é uma treta muito feia que aconteceu no passado, envolve crime, tá? E aí, o que você faz? Sendo a esposa, descobrindo uma treta dessas, é o seu marido. E aí a história também gira em torno da vida de 3 mulheres. Então, o segredo do marido de uma, que envolve na vida das outras 2, e o que isso gera em torno da vida das 3, né? E eu acho que também tem uma dose de dilema moral aí, por isso botei ele nessa categoria. Tá acabando, gente, eu juro.
Honra ao mérito de plot. Coloquei aqui Uma Longa Queda, do Nick Hornby. A literatura do Nick Hornby não é meu tipo de literatura favorito, mas eu gosto de ler porque é um tipo diferente que não me atrai totalmente, mas também não me incomoda. É uma coisa que eu gosto de ler, por mais que não seja meu gênero favorito. E nesse livro aqui, são 4 pessoas que elas se conhecem porque elas estão na madrugada de Ano Novo, no topo de um prédio, pra se matar. E daí eles se encontram lá e eles querem decidir qual dos 4 vai se matar primeiro. E por fim eles decidem, eles dão um tempo pra eles, tipo, daqui a 40 dias, então a gente não vai se matar, e daqui a 40 dias a gente se encontra e vê em que pé da vida a gente tá. Então aí eles vão criando relações entre si e falando cada um sobre o seu próprio drama, também a narrativa polinarrativa. E aí você vai conhecendo as histórias deles. Eu achei que o plot poderia ter sido mais aproveitado do que foi, por isso coloquei honra ao mérito honra ao mérito não, gente, é menção honrosa. Ai, que louca. Eu botei menção honrosa de plot, porque o plot é diferente do normal. Mas, sei lá, podia ter sido melhor. Um livro que não sai do lugar. A Solidão dos Números Primos, do Paolo Giordano. Esse livro é uma grande questão na minha vida, deve ter uns 2 anos que eu tô querendo ler esse livro, eu nunca comprava, até que eu comprei, e daí rapidamente eu fui ler, eu achei que ele era mais grosso do que ele é, e eu sei que as narrativas dos autores italianos, elas me ganham, porque eles têm uma prosa diferente, é uma prosa que parece poesia, que ela é o meu livro favorito da vida de um italiano, né, que é o Coisas que Ninguém Sabe, do Alessandro D'Avenia, e esse livro aqui eu fui ler justamente porque ele era italiano e a narrativa dele realmente é incrível. Só que diferente do livro do D'Avenia, esse livro aqui, a minha sensação é de que ele começou em um lugar e ele não terminou em lugar nenhum. Porque eu ia lendo e... A narrativa é muito boa, mas a história... Não sei, não curti muito não. Termina sem explicar coisas... os personagens não são muito carismáticos. Eu acho que até dá pra comparar tanto Matia quanto Alice com os adolescentes perturbáveis do nada da Jane Teller, que foi a leitura do ano passado, que são adolescentes malucos. E esses aqui também, tipo, eles são adolescentes completamente autodestrutivos, os dois. E aí eles me dão até um pouco de nojo, talvez seja essa a intenção do autor. Mas o fato é que não foi um nojo que eu gostei até de sentir, como talvez tenha sido do nada, né? Esse daqui não, ele, sei lá, deixou a desejar. Agora chegou a hora de falar dos melhores do ano, aí a última categoria, tô acabando, gente. Não consegui escolher um só. Então vou começar por um que eu já citei, que é o Reparação, que é aquele do qual eu não posso falar porque que ele é bom, porque o que faz ele ser incrível é justamente o spoiler. Então, leiam. A Trama do Casamento, do Eugenides, que escreveu também As Virgens Suicidas. Esse livro também é uma grande questão na minha vida, porque eu tô querendo ler ele há muito tempo, mas eu acho que, engraçado, esse livro ele veio parar na minha mão exatamente quando ele devia parar. Eu fiquei enrolando pra comprar e pra ler, e eu acho que se eu tivesse lido desde a época que eu queria, que era, sei lá, 2011, 2012... eu não teria gostado tanto dele quanto eu gostei. Eu acho que eu não tinha maturidade para lê-lo, ele de 2012, quando lançou. E esse livro é muito bom, ele é muito bom. Ele não é exatamente uma história de amor, mas ele é um livro bem, eu diria, sociológico, filosófico, porque a menina, ela tá fazendo doutorado ou mestrado com base no livro Desfragmentação do Discurso Amoroso, uma coisa assim. Então ela fala sobre o amor, ela meio que estuda o amor e daí nisso fica fazendo paralelos com as relações que ela tem. E o livro ele foca em 3 personagens, né, que é meio que um triângulo amoroso, que é ela e os outros 2 caras que circundam a vida dela. E todas as tretas que acontecem na vida desses caras e na dela e na dos 3 juntos. E tudo relacionado com esse livro de Desfragmentação do Discurso Amoroso. Eu acho esse livro sensacional. Eu terminei de ler e aplaudi. Até fiz um post sobre ele, posso botar o link aí. E a última frase desse livro, ele termina de uma forma sensacional, polêmica.
e sensacional. Então eu não posso ler como ele termina. Mas a primeira frase dele é: pra começar, olha só quanto livro. Sensacional. Sensacional a forma de começar. E ele tem aqui nessas frasezinhas que o povo põe de outros autores antes de começar, que é: as pessoas jamais se apaixonariam se não tivessem ouvido falar do amor. Que já é uma porrada no estômago logo de começo, né? Porque será que a gente se apaixonaria se a gente não soubesse que é o amor? Será que a gente constrói o amor, a ideia que a gente tem do amor e a invenção? Enfim, é um livro que te põe muito pra pensar. A Lista de Brett, já falei desse livrinho aqui no vídeo da minha maratona literária. Vou botar o link aí, até eu lembrar todos os links que eu prometi por aí. Mas esse livro é muito mais do que eu esperava dele, porque eu comprei ele no impulso, depois eu comecei a achar que ele ia ser chato, mas aí acabei lendo de uma vez. Eu amei esse livro, amei esse livro. A narrativa é linda, a guria escreve muito bem, a Lori Nelson Spillman. Eu acho que é romance de estreia, mas não tenho certeza. E a história é muito boa, que é uma mãe que deixa como testamento para a filha, ela só pode tocar na herança dela se ela realizar uma lista de sonhos que ela tinha feito quando ela era adolescente e rasgou, amassou e jogou fora. E a mãe quer que ela realize esses sonhos, porque a mãe acha que ela se perdeu no meio do caminho da própria vida. E aí, então, ela coloca um advogado para cuidar de que ela realize esses sonhos, e o livro é isso, assim, é o advogado e ela, para que ela realize os sonhos que ela botou na lista. E só que ela vai realizando os sonhos de uma forma que não é a primeira forma, não é o clichê. Tipo, a gente espera que ela vai realizar aquele sonho de um jeito e ela acaba indo por outro caminho, o que torna o livro ainda mais poético por ele não ser tão previsível. Às vezes as coisas dão errado, às vezes dão certo, mas invariavelmente elas vão por um caminho que não é o do óbvio. Por isso que eu achei esse livro muito bom. Ele entrou no meu hall de melhores do ano. E aí, chegamos ao final com o meu chuchu do ano, que é Luna Clara e Apolo 11, um livro juvenil e adulto, apesar de parecer infantil, que eu também li na minha maratona, que eu enchi de grifos. Aqui justo não tem, mas tem vários trechos, eu juro, pintados de rosa, porque eu li o livro com a caneta na mão e eu ia grifando, porque, gente, esse livro ele é pura prosa poética, tudo nesse livro é fofo, é uma história de amor pura e linda. Os nomes dos personagens são lindos, tipo Luna Clara, Apolo 11, Doravante, Aventura, Odisseia. Enfim, quem escreveu esse livro foi a Adriana Falcão, por acaso é a mãe da Clarice Falcão. Mas isso também não tem, né, nenhum mérito dela ser mãe da Clarice Falcão, só um detalhe. O livro ele é cheio de ilustraçõezinhas fofas. E ele é muito lindo, muito, muito, muito lindo. Recomendo muito. Porque ele fala sobre o amor e as intrigas. Eu gosto dessa palavra, já falei várias vezes, né? Não são intrigas, são desventuras que acontecem até que as pessoas encontrem os seus amores. Enfim, ele é muito puro e muito lindo. Eu recomendo muito esse livro, eu já tô com vontade de ler ele de novo. E ele fica na minha caixinha de livros favoritos junto com o Coisas que Ninguém Sabe. Então é isso, gente. Foi uma tag egocêntrica e muito prolixa, porque eu falei por horas. Acho que dá mais de 40 minutos desse vídeo, muita vergonha. Mas eu falei pra vocês que ia ser longo, tá? Leituras do ano, gente. Ó, e olha que eu nem terminou ainda, mas eu resolvi gravar logo porque eu vou viajar. E aí eu não queria gravar depois sem os livros, né? Então é isso aí, isso é um pouco do que eu li no ano. Eu vou colocar depois a lista de todos os que eu li no ano, que alguns não me deram vontade de falar, não renderam pauta, mas acho que são 65 até agora. Acho que foi uma média boa, tive poucas ressacas literárias esse ano. Eu acho que foi um ano bem proveitoso, literariamente falando, de vários eu quis falar, fosse pro bem ou fosse pro mal, e é sempre bom ter coisa pra falar tanto de um lado como de outro. Então, comentem aí se vocês já leram algum, se gostaram, se não gostaram, o que pensaram sobre as minhas opiniões, né? Vai que vocês gostaram de um livro que eu odiei ou vice-versa, se vocês recomendam. E se com base em tudo isso que eu falei, vocês têm algum livro pra me recomendar, porque 2015 tá aí batendo na porta, né? E lá vamos nós para mais uma pilha de livros não lidos e um ano vazio para completá-lo. Então é isso, gente. Esse foi
o Minha Vida Como Ela É Awards de Literatura 2014. Espero que vocês tenham gostado e aguentado essa falação. Um beijo pra quem conseguiu chegar até aqui.